Bom dia, gente. Deixa eu me localizar. Oi. Oi, peraí. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, porque interessa. Página 33 do nosso livro, gente. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Tio, Oi. você viu a surpresa também? Sim, você... tava lá. Tava todo mundo lá. É que sua cara tá travada de novo. Espera só um pouquinho, gente. Aqui foi. Página 33, gente, vamos lá? Tô aqui. Okay. Nós vamos falar hoje da nossa última civilização dos povos da Mesoamérica, né? Nossa, aconteceu um apocalipse. E nós vamos começar a falar aqui dos Incas, que são os nossos vizinhos aqui na Cordilheira dos Andes, né? Ali na região do Equador, da Bolívia, da Colômbia, do Chile, da Argentina. Essa região ali, mais Caramba, daí do... É o quê? É o quê, Antônio? Arthur, quem foi que falou que eu não sei? Não deu nem um bom dia pra gente. Eu dei, eu acho que você que entrou atrasado. Você chegou muito bom. Ô tio, pra mim você já chegou assim, começou a aula, vamos abrir o livro, página Não, eu falei que você Ok, chegou ok. depois. Mas então, para quem tá chegando agora, bom dia, né? Depois de uma semana, né, que nós tivemos aí de Página 33. Página 33. Nós vamos falar aqui dos Incas, né? Uma sociedade bem interessante. Gente, olha só, quando a gente fala sobre a sociedade dos Incas, então, os Incas estão próximo aqui, né? Se a gente observar aqui no nosso mapa, ó, é numa região que quase faz fronteira aqui com o Brasil, né? A famosíssima região, mas encontra-se na Cordilheira dos Andes, que é essa cordilheira montanhosa que nós temos aqui na região da América do Sul, né? Os Incas não chegaram a entrar no território brasileiro, mas em países que fazem fronteira com a gente, sim, né? O Equador não, mas a Bolívia, a Colômbia, o Chile não, mas a Argentina também é um pedacinho, né? Mas mais os países ligados à costa, relacionado à costa do Pacífico, ok? Os Incas eles começaram a se expandir, a se desenvolver mais ou menos por volta do século XIII, tá? Eles saíram de algumas terras, como sempre, gente. Povos da antiguidade, povos que não estão relacionados com a nossa modernidade, toda vez que eles tentam se deslocar, eles estão em busca de alguma coisa relacionada à alimentação. A produção de alimento era algo muito importante naquele período, tá? Ou seja, porque a base de toda a sociedade era a agricultura, diferente das nossas sociedades hoje. Nós temos algumas sociedades que se dedicam à agricultura, outras com a tecnologia, e aí outras com o financiamento econômico, ou seja, cada um com uma região. Mas essas sociedades, antes do estabelecimento da Revolução Industrial, essas sociedades que ainda estavam se desenvolvendo como própria sociedade, elas necessitavam muito o encontro de terras férteis, tá? Então, querendo ou não, no primeiro momento, eles sempre vão estar estabelecendo próximos a rios, tá? E aí o Império Inca vai iniciar com o Império Ximú, que pouco a pouco, lá para o século XII, né, eles vão começar a se desenvolver, vão começar a crescer, principalmente na região do Peru, tá? Que foi aonde vai iniciar, de fato, a região da sociedade Inca, tá? Eles foram conquistando terras no litoral do Oceano Pacífico, foram desenvolvendo técnicas de construção de canais, de aquedutos, né? Eles foram, de certa forma, cultivando milho, que era a base de todo alimento de todos os povos da Mesoamérica, né? Abóbora, algodão, né? E o apogeu dessa sociedade vai ser por volta do século XV, um pouquinho antes da chegada dos europeus aqui no continente americano, tá bom? Mas é uma sociedade muito importante também.
Vou botar aqui. E aí, lá para o século XV, né, essa sociedade, que foi a pré, né, acabou lá no século XV, olha, eles foram dominados pelos Incas, e aí nós vamos iniciar mesmo a sociedade, o Império Inca, a sociedade não, o Império, né, que aquilo que nós já falamos várias vezes sobre as características do Império, tem que ter um rei, e esse rei tem que expandir, tem que conquistar, tem que crescer. Tio, Oi, onde é que fica o Monte Everest? da Ásia, na cordilheira do Himalaia. É outra cadeia montanhosa. Posso passar? Calma. Pode. Os Incas, no primeiro momento, né, logo que eles começaram a se tornar como sociedade, eles, de certa forma, estavam estabelecidos com autoridades locais. Não existia um rei que mandava em tudo, não, né? Mas depois eles foram, de certa forma, buscando ataques a outras sociedades, né? E, querendo ou não, acabaram se tornando a principal liderança daquela localização geográfica. A capital era em Cusco, né? O que significa umbigo do mundo, e, querendo ou não, é de Cusco que acaba dando origem ao Império Inca, tá? Já pela metade do século XV, o Império Inca já ocupava e controlava vários povos. Por isso que recebe esse nome de império, né? Império só recebe o nome de império a partir do momento que tem conquista, tá? Só para a gente ter uma ideia, no seu esplendor, no período assim, de maior crescimento do Império Inca, eles chegaram a ocupar um território de 1 milhão de metros quadrados, ou seja, era algo bem grande, né? Nós estamos falando do século XV, onde não existiam grandes sociedades ainda, nós não tínhamos cidades, né, estabelecidas da maneira como nós estabelecemos nos dias de hoje, né? O imperador Inca daquele período tinha um nome bem peculiar, que era Sapa Inca, né? E, querendo ou não, ele ia exercendo sua autoridade sobre os povos denominados, e o poder era muito centralizado. Por isso que é império. Se não é império, o poder acaba se descentralizando, e aí a gente pode ter aí uma espécie de democracia, mas não era característica desse período, tá? Os povos incas, querendo ou não, eles eram dominados e eram controlados com uma única vertente. Gente, rapidinho começou a chover aqui, deixa eu olhar a janela ali se está aberta. Peraí.
Posso passar? Pode. A janela aqui da minha varanda estava aberta, começou a chover. A sociedade inca, né, era bem parecida com as sociedades que a gente já estudamos relacionadas à nossa antiguidade, né? Era uma sociedade desigual. Peraí. Era uma sociedade desigual, estratificada, ou seja, a diferença e a mobilização da sociedade não era algo fácil de acontecer, né? Então era daquela mesma forma, né? No topo o imperador, depois nós tínhamos ali os sacerdotes, os chefes relacionados ao Estado e ao exército, os governantes das províncias. Aí, por último, lá no fundo, né, na base, nós tínhamos lá os camponeses e a galera que se dedicava ao trabalho bruto, ok? Mas, assim, a estrutura da pirâmide social era bem estratificada, não tinha muita mudança, não, nesse período, né? Nessa sociedade, na verdade. Então, era uma sociedade, como eu falei com vocês, que existia uma hierarquia muito forte, né? Era quase que impossível mudar de posição social. Se você nascesse camponês, você ia ser camponês o resto da vida, né? O império, querendo ou não, era governado por uma, por uma monarquia, uma aristocracia hereditária. Então passava de pai para filho, como a gente já entende, né? Mas mesmo que o imperador tenha muito poder centralizado em suas mãos, ele precisa de auxílio. E aí ele era auxiliado tanto por autoridades religiosas como por militares, porque a força física e a imposição física era muito importante naquele período, né? Muito do crescimento do Império Inca se deu através das conquistas militares, né? Então, existiam funcionários que auxiliavam na administração, né? E, querendo ou não, logo depois nós tínhamos os artesãos, os comerciantes, e a grande parte da sociedade inca era formada pelos camponeses que trabalhavam a terra, tá? Essa, essa população camponesa, querendo ou não, eles viviam em comunidades bem pequenas, né? E, querendo ou não, nessas comunidades pequenas eles dividiam a terra, possibilitando que todos pudessem trabalhar. Então, além de praticar a agricultura, eles já domesticavam animais, principalmente a alpaca e a lhama, que são animais característicos desse local geográfico, né? Esses animais forneciam tanto a lã, que era muito importante para a produção das vestimentas, que é um local que faz muito frio, né? Como a carne, e também serviam como transporte, tá? Os incas, eles acabavam plantando vários gêneros agrícolas. A batata, que fala inglesa, mas ela é americana. Batata doce, né? Milho, amendoim, mandioca, enfim, né? Trocavam, existiam, de certa forma, um comércio, né? Em relação a essas pequenas comunidades, mas que todas eram responsabilidade do próprio Império Inca. E é o que é muito interessante em relação aos incas, que eles construíram um sistema de estradas que facilitava muito, de certa forma, o controle dessa sociedade e o contato relativamente rápido de uma posição geográfica para outra, tá? Então, eles, de certa forma, eram grandes ouríveis, ou tinham habilidades com os metais, com o ouro, né? E acabavam fabricando utensílios de metais, e por isso os incas eram conhecidos como mestres dos metais, tá bom? Eles desenvolveram uma cultura militarista, e construíram pontes, fortalezas, torres, porque eles tinham muito medo mesmo dessa estrutura militar, né? A base daquela sociedade era formada assim.
Toda vez que você sai, você está, ficou outra coisa. Passando, hein? Um pouco diferente em relação à cultura e religião dos Incas, dos Maias e dos Astecas, né? E os Incas não desenvolveram um sistema de escritas, ok? Eles não tinham nem hieroglifos, nada. Não se tem notícia quando a gente tem contato com a arqueologia desses povos. A gente sabe que eles acabaram não desenvolvendo um sistema de escrita, mas eles tinham um sistema que poderia controlar quantidade e números, ok? Então, para o controle da produção do comércio, do pagamento, de impostos, né, eles utilizavam o quipo, que é essa cordinha que nós estamos vendo aí na imagem da nossa página. Espera só um pouquinho que alguém... Deixa eu mensagem. E aí, gente, o quipo é essa cordinha que nós estamos vendo aqui. Deixa eu até destacar ela aqui, ó. Essa cordinha aqui, são várias cordinhas, né? E aí eles controlavam pela contagem de nós, conforme eles iam dando nós, né? Em cada cordinha dessa aí tinha um significado diferente ou não, tá bom? E aí, o que acontecia? Para controlar, né, essa grande variedade de povos, diversidades culturais que existia nesse sistema, a gente poderia encontrar que existiam crenças em vários deuses, eles tinham uma religião politeístas, né? E a principal divindade deles era a Inti, que era o deus Sol daquele período, né? E uma característica importante da cultura, então, foi a sua habilidade de construções arquitetônicas, né? Os Incas desenvolveram uma técnica, principalmente de superposição de encaixe de grandes blocos, que não tinham necessidade de utilização de argamassa, que a gente chamou de cimento para colar, né? Então, com essa técnica foram criadas várias cidades, né? E, querendo ou não, junto com isso, eles construíram canais de irrigação, ergueram importantes impérios e pirâmides, enfim, em regiões de acesso dificílimos, né? Inclusive a cidade de Machu Picchu, que hoje é muito, muito, muito visitada, que é essa que nós temos aqui, né? Hoje ela é a cidade de Machu Picchu é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Antigo. Tudo isso que a gente está vendo aí, essas construções que são milenares, né? Elas não têm argamassa, é só encaixe das pedras mesmo, né? É uma área muito visitada até hoje, Machu Picchu. Bem interessante, né? A arquitetura deles era bem desenvolvida mesmo. Matheus, para com isso.
Passando. Aqui na página, na próxima página, né, na página 36, nós temos o exemplo do que eram os caminhos reais, né? Que era aquilo que nós estávamos falando sobre a questão da construção das estradas e, enfim, né, da realização que facilitava muito o contato, principalmente aí na Cordilheira dos Andes, que eram difícil, né? Transpor, passar por essas regiões e por essas estradas, tá? É Então aí uma nós temos o rua exemplo gigante. disso. Mas até hoje a gente, para facilitar o processo de ter acesso a essas regiões montanhosas, né? Ô, tio, eu Hum. tô vendo aquelas estradas, né? Por que eles não fizeram, em vez de fazer tudo que nem uma cobra, não fazem direto para baixo? Ou ficaria ruim? Eles não tinham a técnica para isso, né? Então, para facilitar o processo de subida, fazia-se dessa forma. As estradas eram Tio, construídas desse jeito. tio. Oi. Ali daria um bom Então, lugar para tio, fazer uns briefs. eu vou ter que sair um pouquinho, rapidinho, tá? Quem é que tá falando? Ah, Gabriel, eu. Eu quem, gente? Gabriela Fabre, sua aluna Ah, preferida, com certeza. Aham. tá não. bom. Tá, Gente, tá vamos bom? pegar lá, vamos pegar lá na página 36. Vamos aqui realizar nossas atividades que nós temos aí. Primeiro eu vou fazer a leitura, ver o que a gente quer aqui, né? A questão número 1 da página 36 nos questiona assim, ó, os Incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, em uma área que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Explique como essa civilização era organizada politicamente. Aí, gente, nós temos que falar sobre a questão de como que era o sistema político, a ideia de ser centralizado e militarizado, né? E falarmos sobre a questão de conquistar, a conquista que aconteceu entre os territórios, tá? E a relação dos territórios era dividida em províncias, e a questão tinha um imperador, esse imperador tinha um poder centralizado, existia um poder militarizado, né? E essa ideia do império que dá a ideia de conquista mesmo, né? De imposição e disposição. Vamos tentar responder essa questão. A número 2 pergunta como era a hierarquia da sociedade. Aí a gente vai utilizar aquela imagem daquela pirâmide, né? Explicando qual era a ordem daquela hierarquia, é isso que está nos questionando. Na questão. Peraí, deixa eu... Na questão 3, fala assim: olha, retorne à página 35, analise a imagem de Machu Picchu, né? Que é a sociedade. E aí pede para a gente debater em grupo, que não vai ser a ideia principal, né? E aí nos questiona quais seriam os principais motivos que talvez tenham levado os Incas a construírem a Machu Picchu lá no topo daquela montanha, né? Deixa a 3. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar a 3 que depois a gente faz junto a 3. E a número 1 da página 37 é uma questão que, de certa forma, tem uma questão interpretativa, né? Pessoal. E é isso. Vamos tentar responder aí. Nossa, tio, bateu uma fome. Daqui a pouquinho vocês vão ter 15 minutinhos, aí vocês comem alguma coisinha rápido.
Tio, só pra falar, você parou o compartilhamento de tela. Não, eu sei, porque vocês estão fazendo atividade, não é? Ai, fica em pé. Conseguindo responder? Isso, Marina, 36, 37. O Franklin fazia 3. Não, a 3 a gente vai fazer junto. Mas a 1 e a 2, depois daquela da imagem, sim. A 1 Eu e a já 2, a página 38, né? Isso. A 1 e a 2, não. Desculpa. A 1, que é A e B da página 37. Tem que fazer.
Kendi, eu posso ter pedido, né? Mas pelo visto muita gente não fez. Então nós estamos aqui realizando agora. Se você já fez, ótimo. É, eu fiz, né? E tio, Foi. a gente vai ter mais atividade? Ou é só isso? Ó? Não, a gente vai corrigir a 3 juntos ainda e depois nós vamos comentar as questões. Que silêncio entediante. Porque agora é o momento da concentração. É realizar a atividade. Já fiz. Gente, vamos... Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Vamos aqui rapidinho na questão número 3. É uma resposta pessoal, mas a gente pode ter algumas respostas possíveis, né? Por que será, né, que Machu Picchu, que é aquela cidade que nós vimos lá na página 35, foi construída lá em cima daquelas montanhas, né? E aí a gente pode destacar algumas coisas aqui, né? E aí a gente pode falar, existe uma questão relacionada ao isolamento, né? Ou seja, pera um pouquinho. Como estava muito alto, era fácil, né, se defender de possíveis invasões. E outra questão também que a gente pode destacar são os fatores religiosos. Por exemplo, a proximidade que eles estariam do Sol, né, mais próximo daquela região. Mas, se vocês colocaram algo diferente disso aqui, ou pensaram algo diferente disso aqui, pode colocar também. Aqui é só uma ideia da resposta, né? O porquê daquilo ali tão alto, né? Construído ali no meio da cordilheira, qual era o objetivo daquilo, né? Então, pensa-se, entende-se e pode ser, primeiro, pela uma questão do isolamento, da defesa, que facilitaria muito o processo,
E outra questão seriam os fatores religiosos, né? A proximidade do céu. Imaginamos assim. Vocês pensam algo diferente? Alguém pensou alguma coisa diferente disso? Não. Não? Então pode colocar esse mesmo. Pode sair, Franklin? Tá certo, Marina. Boa. Gostei da resposta. Franklin, pode sair já? Pode não, Antônio. Ah, eles mudaram, a escola colocou as aulas de vocês para 45 de novo. Não sei por quê. Não me pergunte. Ah, tá. A número 1 aqui, né? Eu não entendi. O que representa. O que é? Ó, lhamas e uma pessoa. Seria o quê? Criação de Esculpismo. animais. Tá, mas essas esculturas representam o quê? Coisas. A criação de animais, né? É isso. Por que será que os incas elaboraram essa escultura? Porque era legal. Para demonstrar que a criação de animais, ou que as lhamas e a alpaca era algo muito importante para eles, né? Isso demonstrava a importância que eles tinham com esses animais, ou a importância que eles davam a esses animais, né? Concordam? Ô tio, não sei se é eu, só que aquela segunda lhama parece que ela foi cortada no meio. É assim Ela tá sendo porque a primeira, ela tá tapando, né? Ah, tá. É que ficou muito escuro. Aí não consegui ver. Pagando aqui. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a número 2. Era só vocês anotarem lá mais ou menos a ordem daquele que nós temos na pirâmide, né? E aqui, para quem ficou em dúvida, né? Ó, sistema político centralizado e militarizado. Deixa eu pensar aqui se é muito importante de colocar outra coisa, né? Isso aqui tá bom. Criar um sistema político bastante centralizado e militarizado. Território dividido em províncias também seria interessante. Tá certo, Marina, atividade artesanal. E a número 2 eu não vou nem marcar aqui, gente, porque é só anotar a ordem que nós tínhamos lá nas pirâmides, né? Tio.
Seria interessante colocar os outros também. Fala. Eu Pior, posso que eu botei na 1? pode. Os incas viviam em uma sociedade marcada por forte hierarquia, sendo praticamente impossível mudar de extrato social. O império era governado por uma aristocracia hereditária, tá certo? Nossa, tá perfeito. Muito bom. Melhor do que do livro. Gente, assim então, com essas atividades aqui, nós estamos terminando o capítulo 7, né? Na próxima aula, a gente já vai começar. Deixa eu até marcar aqui. Depois eu coloco lá no notebook dessas atividades aqui. Na próxima aula, nós já vamos começar o capítulo 8. Tá bom? Ok. Beijos e abraços para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito alto. Pra finalizar a aula. Você pode parar a live, né? Já vou Oxe. parar. É pra gente sair mesmo?